O futebol no Brasil, desde seu início, foi um espaço ocupado predominantemente por homens. Ambiente machista, tornou-se muitas vezes hostil às mulheres que ousaram praticar esse esporte. No entanto, ao longo do tempo, a modalidade feminina tem ganhado cada vez mais força e visibilidade, graças às talentosas jogadoras que enfrentam a misoginia existente no mundo futebolístico. No episódio de hoje, os alunos do segundo ano do ensino médio do tempo integral, turma Desenvolvimento de Sistemas, discutirão a história de Marta, um dos maiores ícones do futebol feminino em nosso país. Olá, queridos ouvintes, eu sou Marcelo Felício, professor de História, espero que sejam todos bem. Hoje estou aqui com dois alunos do segundo ano do ensino médio do tempo integral, turma Desenvolvimento de Sistemas, o Marco Antônio e a Larissa. Eu vou deixar que eles se apresentem direitinho. E a gente vai falar um pouquinho também sobre a Marta, né? Estamos falando sobre mulheres na história, mulheres importantes na história, em todas as áreas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dessa jogadora para o futebol brasileiro, para o futebol feminino brasileiro mais especificamente. Sejam bem-vindos, meninos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo bom. E aí eu queria que vocês já começassem então a falar um pouquinho pra gente sobre a história dessa mulher importante pro esporte nacional. Olá, ouvintes. Então, a Marta nasceu em 1986 em Alagoas, na cidade de Dois Riachos. Ela tem 3 irmãos e teve uma infância muito carente, porque ela foi abandonada pelo seu pai ainda quando era criança. Mas por mais que ela tivesse muitas dificuldades, ela não desistiu de seu sonho de ser jogadora de futebol. A carreira dela começou em sua cidade natal, na Associação Atleticana do Banco do Brasil, a ABB. Ela jogava com os meninos, só que o que aconteceu? Os meninos que jogavam nesse time não aceitavam a Marta, que ela era melhor que eles. Então ela estava sofrendo ameaças dentro de campo e o treinador da época precisou tirar ela do time para que ela não sofresse essas ameaças. Era uma briga constante, né? Quando eu queria ir para o campo, queria participar dos treinos ou estar junto com o pessoal jogando, praticamente a família toda achava aquilo meio que anormal, né? Eu acho que eu tive também uma sorte de ter os meus primos todos, na maioria jogador de futebol, amador. Então, para eles era algo assim mais tranquilo. Não, deixa ela aqui, a gente está aqui, a gente cuida dela e tal. Então, quando a gente estava nesse ambiente ali, mais família e tal, eu tinha essa facilidade maior. Mas quando era outra situação, tipo de brincar na rua com os meninos, a maioria não queria deixar e eu tinha que discutir com eles para me impor, eu tinha que me impor para poder jogar e, enfim, eu brigava mesmo, às vezes de sair no tapa com eles, porque eu era muito, eu ainda sou um pouco, mas na minha infância eu era muito mais, destemida, sabe? Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, por que eu não posso fazer isso se eu sei fazer? Então era esse lema que eu levava sempre e funcionava, mas foi muito sofrido, porque ninguém quer ouvir desaforo, né? E comentários meio que preconceituosos. E isso foi constante na minha infância e até mesmo quando eu joguei, depois que eu vim para o Rio de Janeiro, fui jogar no Vasco, uma equipe mais estruturada, né? Só meninas. A gente saía para jogar jogos, campeonato carioca, ou, enfim. E sempre tinha alguém que soltava uma piadinha, alguma coisa de mau gosto, né? Mas isso não impediu que a Marta, né, continuasse a jogar, porque apesar disso, o seu antigo técnico, mesmo que tirou ela,
da ABB, conseguiu 2 testes para ela no Rio. Um teste no Vasco e outro no Fluminense. E ela foi aprovada no do Vasco. Ela ficou lá no Vasco, mas depois de 3 anos foi emprestada por Santa Cruz e foi negociada pelo time carioca para jogar no Orlando, para jogar no clube europeu. E hoje ela está jogando no Orlando Prime, lá nos Estados Unidos. Interessante, então, a gente refletir um pouquinho sobre a trajetória dessa jogadora. E como a Larissa disse, desde o início ali, ela já sofria com preconceito mesmo, né? Já que tradicionalmente ainda é, né? O futebol é considerado um esporte predominantemente masculino. Então, quando as mulheres tentam entrar nesse espaço considerado masculino, elas sofrem em todas as formas de preconceito. Num podcast anterior, com os alunos do ensino médio do tempo integral, turma de informática, nós discutimos um pouquinho sobre a origem do futebol no Brasil, e aí nós falamos um pouquinho sobre como que na origem, no início, o futebol brasileiro ele era praticado especificamente pelas elites brancas, e que só com o tempo, com o passar do tempo ao longo do século XX, é que esse esporte foi se popularizando e adentrando também as classes operárias, as camadas populares e também a população negra do Brasil. E nós temos hoje grandes jogadores de futebol que são negros e que são considerados melhores do mundo, enfim. Então, e aí como que as mulheres também têm lutado ao longo do tempo para poder conquistar esse espaço, e a Marta eu acredito que seja o maior símbolo disso, né? O que mais vocês têm para contar para a gente sobre a trajetória da Marta? Então, desde o início já sofrendo os preconceitos, já lutando, né? Nasceu no Nordeste, veio para o Sudeste para poder vencer aí dentro do esporte. O que mais que vocês podem me contar da história dela? É, Eu vou contar sobre um pouco mais da história dela, que ao longo dos anos, a Marta conquistou inúmeros prêmios, foi eleita uma das melhores jogadoras da FIFA 6 vezes, né? E é excepcional feminina, né? Porque muitos homens olham ela como ela não tem uma habilidade, sabe? Marta foi 7 vezes campeã sueca. Sem falar nas outras conquistas, nos gols que viraram imagens eternas do futebol. Olha o que ela fez a Alexa, olha o que ela fez agora. Que jogada! Você merece, Marta! Gol! Marta ganhou 2 medalhas olímpicas, prata em Atenas e Pequim. Foi eleita a melhor do mundo 5 vezes seguidas. 2 Riachos é a única cidade no planeta que recebeu tantas vezes esse troféu. E se Marta ganhou tantos prêmios por tudo o que o mundo viu, merecia ainda mais pelo sofrimento que o mundo não viu. Então, quer dizer, né? Então, apesar de todos esses preconceitos, ela tem conseguido aí avançar e conquistar prêmios e se destacar dentro do futebol. E vamos conversar. O que vocês acham da atuação dela? Qual que é a importância dessa atuação da Marta para outras mulheres aí que sejam jogadoras ou que queiram ser jogadoras? Vocês acham que influencia? Como que vocês veem esse trabalho que a Marta desenvolve dentro do campo e para além do campo? Então, eu acho que a Marta, ela como jogador feminino, influencia muitos adolescentes a seguir a carreira dela como jogadora. Enfrentar as dificuldades que ela passou, né? E dar uma condição melhor para sua família. É isso mesmo, eu acredito nisso também. Então a Marta eu acho que é um grande símbolo mesmo desse engajamento feminino dentro do esporte. E vocês têm mais alguma outra informação sobre a Marta que vocês queiram compartilhar? Como que. E aí, vamos pensar agora, talvez, mais recentemente, né? Mesmo ela como uma jogadora reconhecidamente famosa, nacionalmente, internacionalmente. Como que ela ainda sofre preconceito? Como que vocês avaliam isso, de acordo com as pesquisas? Bom, eu acredito que ela ainda sofre preconceito, não como antes, mas ela sofre. Principalmente que ela, no passado, numa das entrevistas que ela deu depois dos jogos, que o Brasil foi eliminado, ela falou sobre isso, que como a televisão não mostrava os jogos femininos, que só agora eles estão mostrando.
Então ela fala que na época dela, ela não tinha uma Marta, não tinha uma formiga, não tinha ninguém para ela se inspirar. Ela, infelizmente, não tinha ninguém. E hoje em dia, essa realidade mudou, mas não tanto. Mas hoje as meninas têm ela para se inspirar. Tem outras mulheres incríveis também para ter um exemplo ali, seguir seu sonho, sua carreira. E felizmente essa realidade está mudando, mas não é 100% ainda. Ainda tem um caminho longo para ser seguido, né? E aí é o que a gente estava conversando em off também, quando a gente fala da Copa do Mundo de Futebol. Então, a Copa do Mundo de Futebol masculino para o país, né? O país inteiro para. Então, até mesmo pessoas que não gostam de futebol acabam se contagiando por esse clima. E agora, quando se trata das competições de futebol feminino, isso não acontece. E outra coisa também que me chamou a atenção, talvez vocês possam falar um pouco mais sobre, até mesmo em premiações ela sofre preconceito, né? Me lembro de uma premiação em que ela foi premiada e que ela ganhou um conjunto de produtos de limpeza da marca que estava patrocinando ali essa premiação. Então, é aquela pergunta que se faz. Isso deu uma repercussão, obviamente, gigantesca na época. E a pergunta que se faz, se fosse um jogador homem premiado, será que isso teria acontecido também? Será que ele teria ganhado essa premiação? Então ainda há essa ideia de que o lugar da mulher não é no futebol, é em casa, é um espaço doméstico, mas não é em outros lugares e principalmente o futebol, que é um espaço predominantemente ainda muito masculino, né? Vai te oferecer, porque você foi eleita aqui pela equipe da Band como a estrela da partida, né? Eu, Luciano, o Neto, o William Lopes também, e como estrela da partida, a Bombril resolveu te homenagear com esse kit aqui, né? Então a Bombril tá entrando agora no futebol feminino, promete ficar por um bom tempo, então a gente queria repassar essa homenagem da Bombril para você, Marta. Obrigada, valeu, tá entregue, obrigada mesmo. A gente fica contente, né? E que bacana perceber, então, que essa mulher ela tem conseguido desbravar esse espaço e, apesar de todas as dificuldades, ela tem conseguido, então, ser, né, uma jogadora de sucesso. Tem falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa para falar? Acho que não, né? Agradeço muito pela presença de vocês aqui, pela pesquisa, muito bacana, muito interessante, importante a gente trazer essas mulheres para além, pensar esse espaço do esporte e espaço da história também, para além dos homens, né? Pensar a atuação das mulheres, discutir a atuação das mulheres em diversos espaços. Aos ouvintes que nos ouviram até aqui, agradeço muito. Até a próxima, até mais. O podcast é desenvolvido no Colégio Polivalente, em Ponte Nova, Minas Gerais. O projeto é coordenado por mim, Marcelo Felício, e pelos alunos dos segundos anos do ensino médio do tempo integral da escola. Siga-nos em nosso Instagram e acompanhe nossos episódios lançados no Spotify e no YouTube.